todos, meu nome é Ariadne, eu sou arquiteta na Jaime Lerner Arquitetos Associados e também colaboradora do Instituto Jaime Lerner. É difícil falar do tema da resiliência urbana sem lembrar das catástrofes, que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul, coisas que a gente tem visto com muita tristeza se repetir, não na mesma proporção, mas ano a ano, em outras situações, como a gente viu em São Sebastião, no Carnaval do ano passado, uns 3 anos atrás, a cidade de Belo Horizonte, que ficou embaixo d'água, e recorrentemente a gente testemunha nas nossas cidades a dificuldade que é tratar desses eventos climáticos extremos. Então eu elaborei assim alguns pontos que eu gostaria de abordar nessa breve fala, pensando que essas dificuldades que as nossas cidades enfrentam, elas nunca são causadas por um fator só. Até tem uma expressão em inglês que se chama The Perfect Storm, que seria assim, pensando em português, tudo aquilo que pode dar errado, vai dar errado. E quando a gente analisa um pouco do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente observa que não só teve um evento climático anormal, e que está se tornando cada vez mais normal, mas também a dificuldade que nós temos de nos preparar para essas situações, sistemas de monitoramento, sistemas de alerta, a manutenção adequada das infraestruturas urbanas responsáveis por trabalhar, por exemplo, a questão da drenagem, um sistema de proteção de cheias, as dificuldades do acolhimento das pessoas a partir de uma situação extrema. Então, assim como o evento foi causado por uma sucessão de situações de bastante estresse, a resolução disso também passa por uma série de políticas coordenadas. Então, agora que a gente está num momento em que muitas cidades estão com novos gestores eleitos, equipes, prefeitos e suas equipes, outras cidades estão se preparando para eleger seus representantes agora no segundo turno, é um momento oportuno para a gente abordar algumas dessas questões. Lembrando também que não são só eventos com muita água que causam problemas, a gente tem visto uma seca histórica. Dados do CEMADEM mostram, do monitoramento de 50 anos, que o que a gente tem testemunhado nesses últimos anos é um quadro de estresse hídrico bastante severo e em todos os nossos biomas. E aí a gente precisa pensar naquilo que dentro de um grande guarda-chuva se chamam soluções baseadas na natureza. E também uma referência relevante é a agenda do Habitat 3, que enfoca os temas urbanos. E todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, que acabam por convergir também dentro desse tema das cidades em muitas das suas facetas. As soluções baseadas na natureza, elas pegam a lógica dos ecossistemas, da maneira como a natureza trabalha, que desconsidera limites administrativos, fronteiras geopolíticas, e o planeta é um todo. Então, é olhar também para o equacionamento das questões urbanas, pensando nessa lógica de integração. A gente tem até desenvolvido uma forma de conceituar isso para dentro das cidades, que a gente está chamando das cidades integrativas, que é uma abordagem próxima à abordagem da medicina. O Jaime já tem, há alguns anos, divulgado a ideia da acupuntura urbana, que são essas intervenções no espaço em que você foca pontos específicos do território e a partir daí cria novas energias que podem ajudar a restaurar o sistema como um todo.
A ideia das cidades integrativas é também, como na medicina, você olha o paciente na sua totalidade, não só num fracionamento de especialidades. Muitas vezes olha numa abordagem que transcende uma geração e os problemas da cidade não são resolvidos em 4 anos, eles podem começar a ser resolvidos nesse horizonte, com toda certeza tem que começar em algum lugar, mas há que se ter continuidade nessas tratativas e também a questão de que o paciente é parte da solução. Então, claro que vai ter o papel do poder público, da iniciativa privada, mas a população também vai ser uma participante fundamental. Então, dando continuidade, pegando o gancho da ideia das soluções baseadas na natureza, e eu estou aqui no Parque do Barigui. O Parque do Barigui é um parque, mas ele foi concebido como um equipamento de macrodrenagem urbana. Foi pensado como uma forma de proteger o curso do Rio Barigui, que é um dos principais rios da cidade de Curitiba. A forma de se proteger esse rio foi preservando as suas margens e agregando remanescentes que ainda existiam da vegetação nativa ao espaço disso que virou um parque, e usar recursos de projeto, como é o caso do lago, que faz a contenção das cheias. Esse lugar onde eu estou sentada aqui, conversando com vocês, em momentos em que a chuva é muito intensa, fica totalmente coberto pela água. E para a chuva, a vazão do rio vai, pelos seus processos naturais, levando essa água jusante, e essa área volta ao seu normal, sem prejuízos nem para o parque, para as estruturas do parque em si, quanto para as edificações que estão no entorno. Então, a lógica das soluções baseadas na natureza é observar aquilo que naturalmente ocorre nos processos naturais e incorporar isso ao desenho das soluções urbanas. A gente tem também soluções que são inspiradas na natureza, que a gente poderia chamar da biomimese, o design biofílico, onde os pesquisadores, os projetistas observam características dos sistemas naturais e procuram trazer esses recursos para os processos industriais. Então tem gente pesquisando por que os elefantes, a pele dos elefantes não se queima. Então, buscando traduzir essas características naturais para revestimentos de fachadas, revestimentos de pavimentos. E a gente tem ainda as soluções que são influenciadas pela natureza, alimentadas pela natureza, como é o caso dos painéis fotovoltaicos, da energia eólica, onde você aproveita um recurso natural e traz isso para o equacionamento das demandas de energia e outros processos afins que alimentam a nossa vida urbana. A diminuição do impacto ambiental das cidades, ela passa por fatores que são estruturantes no seu formato. Um exemplo que eu costumo trazer são das cidades de Atlanta, nos Estados Unidos, e Barcelona, na Espanha. São cidades que têm populações semelhantes, mas a pegada ecológica em termos de emissão de carbono de Atlanta é mais do que 10 vezes superior à de Barcelona. E isso se expressa de maneira bem expressiva na mancha urbana. A mancha urbana, o território urbanizado ocupado pela cidade de Atlanta é mais do que 10 vezes maior do que aquele de Barcelona, muito em função, é claro que são cidades sujeitas a processos históricos muito diferentes, mas o desenho da cidade de Atlanta é um desenho em que o transporte rodoviário é o meio principal de locomoção, e a cidade de Barcelona tem um tecido urbano muito mais compacto e tem uma rede de transporte público bastante robusta. Então, as diretrizes do uso do solo, a maneira como a cidade é fisicamente estruturada, ela possibilita também uma economia urbana maior. Essa economia se traduz tanto
na possibilidade de eficiência dos sistemas de transporte público, mas também de coisas como a rota dos caminhões que fazem a coleta do lixo, o itinerário dos ônibus escolares, uma série de coisas que têm impactos econômicos importantes. Então, pensar na gestão territorial da cidade, na maneira de tornar o uso do solo urbano mais eficiente, é bom em termos econômicos para a cidade e também ajuda a preservar as áreas circundantes, os outros ecossistemas, as unidades de conservação, as nascentes, as áreas naturais, da pressão pelo crescimento do território urbano. Então, é uma visão em que você trabalha de maneira integrada as áreas urbanas com as áreas naturais, imaginando que quanto mais eficientes são as cidades do ponto de vista da ocupação do seu território, menor é a pressão nas áreas circundantes e aí a gente consegue uma gestão mais adequada dos recursos hídricos, das áreas agricultáveis e das áreas protegidas. Uma infraestrutura que é abundante em todas as cidades e que é bastante subutilizada do ponto de vista da resiliência urbana é o sistema viário. Se a gente pensar, né, que, de uma forma geral, muito grosso modo, 1/3 do território das nossas cidades é composto pelo sistema viário, que tem os seus leitos calçáveis e tem as áreas de passeio, tem estudos que mostram que áreas que estão em sistemas viários, que tem como um bulevar, uma arborização nos passeios. Isso foi feito na cidade de Melbourne, esses gráficos que fazem as imagens geotérmicas, a área exposta de pavimento e de superfície das calçadas diretamente ao sol, em contraposição àquelas que estão nas áreas onde há a presença da arborização, uma diferença de temperatura de quase 30 graus. Então, se a gente imagina isso extrapolado na escala da cidade, em termos de ilhas de calor, a necessidade de se utilizar ar-condicionado e recursos que consomem energia, ter um plano bastante adequado, utilizando espécies que são corretas, né, ao espaço onde elas vão ser implantadas, tendo uma proposta que use de forma racional o espaço aéreo, né, onde a gente tem a fiação e outras estruturas de telecomunicação, como a gente está vendo recentemente agora em São Paulo, que a cidade ficou por alguns dias às escuras, em parte devido à queda, né, de árvores sobre a fiação, mas o impacto benéfico que a arborização pública tem, ele é bastante relevante. Então, tanto do ponto de vista da diminuição dessas ilhas de calor, quanto da permeabilidade do solo. Tem estudos que mostram que a presença da arborização pública em ruas comerciais, inclusive, diminui o estresse dos motoristas e encoraja as pessoas a consumir mais e valoriza os imóveis. Então, são benefícios importantes. A gente pode agregar a isso estruturas como jardins de chuva, que são espaços onde, em eventos, né, onde a chuva é mais intensa, fazem o trinômio necessário, que é atrasar, né, ampliar a área, atrasar o tempo de percolação dessa água, para que os sistemas naturais de escoamento dessas águas pluviais não façam uma sobrecarga tão intensa. Então, isso diminui os picos de cheia, que são uma estratégia bastante importante para auxiliar na macrodrenagem urbana. E por fim, eu falei da população, né, do papel do poder público, da iniciativa privada, a articulação dessas soluções e aquilo que o Jaime também costumava chamar do efeito de demonstração. E também se conecta à ideia das acupunturas urbanas. Podem ser projetos grandiosos, como foi o caso da Coreia do Sul, né, em Seul, que colocou abaixo uma série de viadutos para recompor a paisagem da presença do rio, que antes ali passava, e criar um grande parque urbano, mas podem ser iniciativas mais pontuais. A Praça Vitor Tivita, em São Paulo, é um exemplo interessante de um terreno em que o solo estava
contaminado por uma utilização industrial anterior. Um bom projeto de paisagismo e de desenho urbano criaram estruturas protegidas para as pessoas usarem esse espaço e colocaram no projeto de paisagismo da praça espécies que ao longo do tempo vão melhorar a qualidade do solo. A gente tem uma série de exemplos mundo afora que mostram essa possibilidade de aproximação do ambiente natural ao ambiente urbano. Então, todos os gestores têm o seu alcance no território da cidade e com esse envolvimento amplo, né, que pode trazer para aquilo que a gente também chamava, né, as equações de corresponsabilidade, construir esses espaços que mostram para a sociedade ou como as cidades podem ser melhores e melhor preparadas para essas situações que elas vão fatalmente encontrar. Então, aqui, né, um pedacinho do parque, pessoal pedalando, caminhando. Temos lá, vou tentar dar um zoom, a presença das nossas amigas capivaras, que fazem parte do folclore local, estruturas temporárias que são montadas para eventos que acontecem, a questão da preservação dos remanescentes florestais, dos lagos que fazem parte do sistema de contenção de cheias, e aí a paisagem construída que faz parte, né, do espaço da cidade e que sem isso também a cidade não existe. Então, agora sim me despeço oficialmente e até. Tchau!